Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, nós estamos aqui na nossa escola Jesus Cristo, buscando estudar a doutrina, trabalhando os nossos corações com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. E nesta noite nós vamos trazer para a nossa preparação inicial o capítulo 18 de João, mais especificamente dos versículos 33 ao 36. É o momento em que Jesus está perante Pilatos, sendo arguído particularmente por ele sobre alguns pontos que nós recordaremos agora. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos-te por estarmos juntos nesta hora, em torno da palavra santa do Evangelho, buscando, Senhor, aprender juntos, refletir nas orientações que recebemos de Ti, dos nossos mensageiros espirituais, e Te rogamos que a Tua paz nos envolva nesta hora, fortalecendo os nossos laços, harmonizando os nossos sentimentos e pensamentos para recepcionar a mensagem desta noite. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos contigo, tanto quanto estás conosco permanentemente. Em teu nome que assim seja. Meus irmãos, como vimos, esta passagem do Evangelho reflete um momento difícil, grave para a humanidade, porque é o momento em que Jesus, em sendo julgado, passará aquele sacrifício que marcou os povos, que marcou a própria humanidade. E nós vemos que Pilatos tenta conversar com ele dentro da sua ótica de político romano, e Jesus tenta mostrar a Pilatos que todos aqueles propósitos do mundo, da política, da religião da época, não estavam envolvidos no seu propósito. O seu propósito ia além, era espiritual. E isso se revela quando ele, por fim, na conversa com Pilatos, lhe diz pelo menos 3 coisas: que ele era rei, que ele tinha, portanto, um reino, mas que o seu reino não era deste mundo, que ele não viera para reinar no mundo, mas para trazer os caminhos da felicidade futura, para mostrar o amor, para ensinar a verdade, que ele, Pilatos, não compreendeu de todo, porque não estava pronto para compreender. Jesus não lhe respondeu o que era a verdade. E aí nós vamos ao nosso capítulo de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o segundo, e se intitula Meu Reino Não É Deste Mundo, que busca neste versículo do Evangelho de João a sua base para estudar alguns pontos doutrinariamente. E é muito interessante porque o capítulo 2 é um capítulo muito pequeno. Só tem
4 subtítulos para nosso estudo. Entretanto, nos traz elementos bastante profundos para que nós possamos ampliar o nosso olhar, o nosso conhecimento sobre essa passagem. Esses subtítulos são a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista e, nas instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. A vida futura é, como eles mesmos, como Kardec vai nos explicar aqui, é a base da palavra de Jesus. É aqui que nós vamos encontrar a meta para a humanidade. Nós precisamos pensar que há uma vida futura. E essa vida futura se estabelece como um caminho de aprendizado que nós precisamos fazer até chegar a ela. Então, Jesus apresenta a vida futura como objeto de preocupação que nós devemos ter na Terra. Estamos vivendo no mundo porque temos uma vida futura, porque esta vida terrena não é o nosso ponto final. Isso Jesus esclareceu ao nos falar da vida eterna, ao nos falar das muitas moradas na casa do Pai, ao nos dizer que o seu reino não era deste mundo. E aí nós precisamos pensar nisso tudo como cristãos que somos. Quando Jesus nos trouxe essas verdades, nós as compreendemos até um determinado ponto. Todo cristão, nos diz Kardec, todo cristão tem essa crença na vida futura, mas ele crê ainda de uma maneira vaga, de uma maneira que é um pouco abstrata. Não há uma clareza, parece que está numa espécie de neblina, né? Não se sabe muito bem. Os judeus, por exemplo, acreditavam nos anjos, e os cristãos sabem que há uma vida futura, mas segundo o evangelho que nós estamos trabalhando com Kardec, só o Espiritismo, depois de Jesus, pôde trazer a chave para nós compreendermos melhor essa vida futura de que Jesus nos falava. Naquele momento ele não nos pôde revelar porque não estávamos, enquanto humanidade, preparados para isso. Mas no momento em que o Espiritismo chega ao mundo com a luz esclarecedora, como consolador prometido, ele vai abrangendo essas noções, ele vai trazendo novas informações, concretizando melhor essa vida futura de que Jesus veio nos falar. O segundo item que vai ser trabalhado neste capítulo é a realeza de Jesus, que é uma realeza imperecível. É uma realeza que não se estabelece com um poder temporal, frágil. Pelo contrário, ela é uma realeza moral, é uma realeza espiritual, uma realeza indiscutível, porque se prolonga até após a morte, depois da morte, e nós estamos diante do Rei, do Mestre, do Filho de Deus, que se estabelece aqui conosco durante um tempo para nos ensinar, mas que afirma que o seu reino não é deste mundo. Não é aqui que ele vai reinar. Ele reina na vida espiritual, na vida futura, na vida eterna. O terceiro item é o ponto de vista, porque, segundo o ponto de vista, o foco que nós tivermos vai determinar como nós encararemos a nossa vida terrena. Se nós temos uma clareza da vida espiritual, da vida futura, nós vamos viver aqui como quem está de passagem, sem nos preocuparmos com as coisas materiais, em obter recursos materiais em excesso para viver, em nos prendermos ao poder, à vaidade, ao orgulho. Isso tudo
não terá importância para nós se nós estivermos com um objetivo espiritual. É um ponto de vista espiritual. A Terra será apenas um momento, uma passagem de aprendizado para todos nós. Entretanto, se nós colocarmos o nosso foco, o nosso objetivo nos bens materiais, sem pensarmos que estamos a caminho de uma vida futura, sem construirmos com a nossa vida terrena possibilidades de sermos felizes futuramente em espírito, nós ficaremos presos realmente a esses elementos materiais que são efêmeros, que são ilusórios e que nos levarão a situações de desequilíbrio, de desarmonia e, portanto, de infelicidade espiritual. Por fim, ele apresenta a nós uma realeza terrestre. Nas instruções dos espíritos, uma rainha da França nos faz um relato sobre a sua experiência em vida, quando se dedicou ao poder, se dedicou às ilusões da matéria, à vaidade, ao orgulho. E ela vai nos contando, com grande pesar, as consequências disso na vida espiritual, tentando nos fazer uma advertência para que valorizemos a vida como um processo de aprendizado, como um processo de despojamento das nossas vaidades, do nosso orgulho, para que nós não saiamos da vida terrena iludidos por uma condição que não temos. Porque isso foi o que aconteceu com ela. Ela se deparou na espiritualidade completamente desprovida de condições de entendimento, enquanto outros que eram serviçais, pessoas simples, se encontravam em condições melhores que a dela. E aí ela termina esse momento fazendo a nós um pedido para não deixarmos de orar pelas pessoas que se iludiram com os poderes terrenos, que se iludiram com a riqueza e que precisavam sim de preces no mundo espiritual, porque eles não tinham conhecimento de que o reino dos céus precisa ser construído, primeiramente dentro de nós, primeiramente com as nossas atitudes, com as nossas mudanças, e essa construção é pessoal e de pessoal vai para o coletivo. Então ela pede que nós oremos por esses iludidos do poder, por esses iludidos pela vaidade, pela riqueza, pela ganância, né? Pela necessidade de aparentar algo que na verdade eles não tinham. Então esses são os itens, são os elementos que são trabalhados neste capítulo. E nós os trouxemos sinteticamente porque o nosso texto de hoje, que está no Livro da Esperança, do Espírito Emmanuel, um livro que comenta o Evangelho de Jesus e também alguns itens do Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente os do Sermão da Montanha, nós vamos trazer uma mensagem de Emmanuel para o nosso estudo desta noite. E tem muita relação com essa vida futura, tem muita relação com essa necessidade de nós compreendermos que o reino de Jesus é um reino que se constrói, é um reino espiritual e que nós precisamos caminhar para este reino, para entrarmos no reino dos céus com a nossa construção, porque o futuro será aquilo que nós construirmos. E o título dessa mensagem fala justamente sobre isso, na construção do futuro. E é um título que já de imediato nos mostra que estamos todos inseridos num processo de construção e de construção do futuro. Ou seja, nós somos todos responsáveis
pela edificação do porvir. Essa edificação que nos exige características de construtores, de pessoas que buscam se alicerçar bem para realizar algo positivo, algo que vale a pena, algo que nos traga felicidade, que nos traga harmonia e que transforme o mundo de alguma maneira. Então, o que Emmanuel vai nos mostrar é, a partir da epígrafe de dois textos, um do Evangelho de João, meu reino não é deste mundo, e de um trechinho também deste capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o item 3, né? Do capítulo ele retirou o item 3. Todo cristão, pois, firmemente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Foi o que nós comentamos. O cristão crê na vida futura, mas às vezes crê sem saber bem como crer, sem saber definir bem o que é essa crença. Não consegue concretizar esta crença. Para grande número de pessoas, não há, a tal respeito, mais do que uma crença balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesma a incredulidade. Então, elas não sabem explicar muito bem. Elas dizem que creem, falam vagamente desta crença, mas não têm muita clareza sobre isto. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros o bastante para aprenderem a verdade. Então, nós vemos que o Espiritismo realmente veio trabalhar melhor essa ideia num momento em que a humanidade, em que os homens podiam assimilar melhor essa informação e esse conhecimento. Esses são os textos que estão em epígrafe para o texto na construção do futuro que Emmanuel vai trazer a todos nós, e nós vamos ler e comentar cada parágrafo para a nossa reflexão. Começa Emmanuel assim: esperavas pelos irmãos do caminho, a fim de te entregares à construção da terra melhor, e quedas-te muita vez em amargoso desalento, porque tardem a vir. Aí está, meus irmãos, uma situação muito comum na nossa vida, uma situação que é justamente o que muitos de nós fazemos e que traduzimos a nossa incapacidade com justificativas. Nós ficamos esperando pelos irmãos a fim de começarmos a construir a terra melhor. Nós transferimos ao outro aquilo que é da nossa responsabilidade e nos justificamos dizendo que precisamos das pessoas para construir um mundo melhor, para construir a nova terra. Então nós ficamos esperando esses irmãos para construir a terra nova, nos diz Emmanuel, e nos quedamos parados, nós paramos muitas vezes em amargoso desalento porque eles tardem a vir. Porque muitas vezes eles não virão. Nós não podemos ficar esperando pelo outro, embora seja bastante agradável que nós possamos caminhar juntos nessa construção. Mas se eles não chegam, não podemos nos justificar e permanecer quedados, paralisados, acomodados a essa justificativa para não realizarmos o que nos cabe nesta tarefa de construção da nova terra. Diz-nos Emmanuel que nós ficamos em amargoso desalento. Nós ficamos acomodados, paralisados e amargando um desalento, uma tristeza, como se
isso resolvesse o processo. Então, de imediato, nós já precisamos entender que a tarefa é individual. O coletivo se faz quando nós abraçamos juntos um processo, mas nós temos responsabilidades individuais para realizarmos a edificação de um novo porvir, de uma vida futura, aquilo que nós queremos, porque é no hoje que se constrói o futuro. É no hoje que nós vamos edificar os dias de amanhã. Se nós ficarmos aguardando, o hoje passa e o futuro chega sem nenhuma plantação. Então nós precisamos edificar, escolher bem o material, colocar um alicerce que seja digno, que seja bom para suportar aquele planejamento de construção. E o nosso alicerce já está revelado, é Jesus. Jesus, seu Clóvis, nos diz, é a rocha dos séculos. É Ele que nos dá a base, o alicerce para construções felizes, para construções valiosas, para construir a nova terra. Então não nos justifiquemos, meus irmãos, naquelas pessoas que não chegaram para não fazermos o que precisamos fazer. E aí ele nos convida a, como alunos, porque todo aluno ele tem que ter um senso de observação, ele tem que anotar, ele tem que enumerar, ele tem que perceber nas lições os elementos que são importantes para o seu aprendizado. Então notem que Emmanuel vai traçar para nós uma série de verbos, no imperativo afirmativo principalmente, lembrando verbos que alunos têm que fazer: anotar, observar, relacionar, enumerar, contemplar, reparar. Então a gente, quando está aprendendo, a gente tem que observar, tem que reparar, tem que anotar. E é isso que Emmanuel nos convida a fazer. A primeira coisa que ele nos convida é observar. Nós estamos esperando que os outros cheguem para nos ajudar nessa construção. E se nós ficamos esperando de braços cruzados, a gente não faz nada, porque eles podem não chegar de pronto. E aí ele nos pede: se vocês se quedam em amargoso desalento, esperando pelos irmãos, observa a estrada longa da evolução para que o entendimento te pacifique. Então ele pede que nós paremos para observar o que é a estrada longa da evolução. Hoje nós estamos num ponto da estrada evolutiva, cada um no seu ponto, mas enquanto humanidade, se nós olharmos para trás, nós vamos ver como nós viemos de longe, de aprendizados longínquos, de aprendizados difíceis, dolorosos, viemos de momentos de barbárie, de momentos de ignorância, de primitivismo. Observa a estrada longa da evolução. Se quisermos fazer esse percurso, é só observarmos a caminho da luz os povos, o crescimento, a religião, a política, as lutas, a barbárie, os enganos e as ilusões pelos quais nós já passamos. E ainda estamos num ponto evolutivo de muito aprendizado, mas viemos de longe. Chegamos aqui, observa a estrada longa da evolução para que o entendimento te pacifique. Porque o entendimento nos aclara o caminho, nos dá uma certa orientação, pacifica a nossa angústia, as nossas ansiedades. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Então nós precisamos nos libertar da nossa ignorância, olhando para o passado, sim, olhando para a longa estrada da evolução. Não é para nos prendermos a ela, mas para vermos que caminhamos até aqui e que precisamos continuar avançando na construção do futuro. Milhares deles, então observa a estrada longa da evolução. Milhares deles são corações de pensamento verde que te rogam apoio e outros muitos seguem trilha adiante, inibidos por névoas interiores que desconhecem. Então ele começa a nos mostrar, observa, muitos desses corações que nós estamos aguardando para realizar a construção, muitos desses corações ainda não têm condições. Eles são corações de pensamento verde, ou seja, são imaturos espiritualmente, ainda não estão prontos para um aprendizado que talvez nós já tenhamos condição de fazer. Então não vamos ficar aguardando que pessoas que ainda estão imaturas façam o que nós esperamos que elas façam. É preciso dar tempo, é preciso fazer a nossa parte. Então ele diz que milhares desses corações rogam apoio. Eles estão necessitados de apoio. Eles precisam de apoio. E muitos seguem trilha adiante, inibidos por névoas interiores que desconhecem. E muitos outros seguem inibidos por névoas interiores. A névoa não nos deixa enxergar. As névoas não nos dão uma clareza sobre os fatos. E neste caso, esses irmãos, eles próprios se desconhecem. Eles nem sabem que têm essas dificuldades em si mesmos. Então nós não podemos ficar aguardando que o outro dê algo que ele ainda não pode dar. Façamos o que está ao nosso alcance. Qual é a minha parte na construção do futuro? O que é que eu posso fazer já com aquilo que eu conheço? Já somos pessoas que estudam o Evangelho, já somos pessoas que estão estudando a doutrina, que já têm esse conhecimento da vida futura de uma maneira mais concreta, mais organizada, e que podemos realizar muitas coisas, embora de maneira simples, mas já podemos fazer a nossa parte para garantirmos que essa vida futura seja mais feliz, seja mais harmônica. Repara os que se renderam às lágrimas excessivas. É reparar para aprender. Não é reparar para julgar, mas reparar para assimilar uma lição. Emmanuel nos convida, repara os que se renderam às lágrimas excessivas. Se render às lágrimas excessivas é chorar além, é sofrer sem resignação, é se entregar ao desespero da dor. Então, o excesso das lágrimas, diz ele, que vai turvar a nossa visão espiritual. Então, repara essas pessoas que choram excessivamente, que se desesperam, que se entristecem e se desalentam sem equilíbrio. Porque chorar, meus irmãos, é natural. Sentir a dor, chorar é natural. O que nós não podemos e não devemos fazer é nos entregar ao desespero. Porque o desespero é desequilíbrio. Então ele pede para nós repararmos e vermos que eles choraram tanto que turvaram os olhos não mais de visão dos companheiros infinitamente mais desditosos a lhe suplicarem auxílio nas vascas das aflições. Então eles choraram tanto que turvaram os olhos. Então
com os olhos turvados, eles não conseguiram ver as necessidades de outras pessoas que estavam sofrendo muito mais do que eles. É o que nós vemos numa trovinha de Silva Lobato, em que ele diz assim: um sábio lançou na terra este rifão lapidar. Quem enxuga o pranto alheio não tem tempo de chorar. É óbvio que nós vamos ter os nossos momentos de dor, de sofrimento e de choro, desde que ele seja um choro sem revolta, um choro que não fique, que não se estenda em desespero. E uma forma maravilhosa, segundo Silva Lobato, e o rifão que ele repete, não é? Um rifão lapidar. Quem enxuga o pranto alheio não tem tempo de chorar. Então, quando nós estivermos sofrendo muito, excessivamente em lágrimas, nas raias do desespero e do desequilíbrio, pensemos no outro. Busquemos outros que sofrem mais do que nós, porque sempre os há. Se nós estivermos ocupados em socorrer essas pessoas, nós não teremos tempo de ficar excessivamente no sofrimento. Nós conseguiremos acalmar o nosso coração, conseguiremos aplacar a nossa tristeza com a ajuda ao próximo. Entretanto, esses irmãos aqui são irmãos que não conseguiram. Eles choram e não conseguem ver outros companheiros que estão pedindo auxílio nas suas aflições. Então, o choro desequilibrado pode nos turvar a visão espiritual e a visão sobre as coisas. Contempla os que passam vaidosos sem saberem utilizar construtivamente os favores da fortuna. Contempla para aprender com essa situação. A vaidade, o orgulho podem nos perder. Então contempla os vaidosos que não estão sabendo construir, não estão sabendo aplicar aquilo que é importante para um futuro melhor. Eles estão buscando os favores da fortuna, da riqueza, e habituaram-se tanto às enganosas vantagens da moeda abundante que perderam o senso íntimo. Então, o cuidado que nós devemos ter com o excesso das moedas, do dinheiro, da riqueza, o que isso pode promover em nós: a vaidade, o orgulho, a ganância. E a ganância e o orgulho podem nos habituar a vantagens enganosas, fazendo-nos perder o nosso senso íntimo. E se isso acontece, nós não estaremos construindo o bem, nós não estaremos construindo o futuro melhor. Enumera os que se embriagam de poder transitório. Embriagar-se, meus irmãos, é desequilibrar-se. O embriagado não consegue se manter de pé, não consegue ter um raciocínio claro, não consegue se manter na sua autenticidade consciente. Pelo contrário, ele pode cair no ridículo, pode se expressar de uma maneira desequilibrada, inconsequente, pode inclusive tornar-se joguete de forças que não são positivas. Então ele diz que o poder embriaga. O poder é transitório, porque ele não vai conosco. O poder é deste mundo e ele pode nos embriagar, ou seja, nos desequilibrar, nos tornar ridículos, espiritualmente falando, nos colocar como joguetes das trevas, porque julgamos que somos uma coisa e na verdade não somos. A aparência do que somos pode nos envaidecer
mas quando despertarmos no mundo espiritual, estaremos na condição daquela rainha, espantados com a nossa realidade moral, espiritual. Então, enumera os que se embriagam de poder transitório, abusaram tanto da autoridade que caíram na exaltação da paranoia sem darem conta disso. Então, esse abuso de autoridade pode nos tornar paranoicos, sermos loucos espirituais, sermos desequilibrados espirituais. E como estaremos construindo desta maneira? Embriagados, desequilibrados, inconsequentes, ridicularizados pela ilusão que toma conta do nosso ser. Relaciona os que asseveram amar, transformando a afetividade no egoísmo envolvente. Esta é uma questão bastante comum, a da afetividade desequilibrada. A da afetividade que, na verdade, é o egoísmo, não é amor. Então, nós julgamos amar, defendemos o nosso amor por alguém, ou por algumas pessoas, ou por alguma situação. E nós, na verdade, estamos fazendo valer o nosso egoísmo. Nós estamos aprisionando aquele ser ao nosso afeto, que na verdade é uma paixão avassaladora, porque é isso que Emmanuel vai nos dizer. Esse afeto egoístico não é amor, é uma paixão. E a paixão, ela nos queima por dentro, ela não nos dá segurança, ela não permite ao outro ser o que ele é, ela aprisiona, porque se constrói em bases que não são sólidas. Então, esses que asseveram amar, transformando a afetividade no egoísmo envolvente, apaixonaram-se tanto por criaturas e coisas, cultivando exigências que deliram positivamente sem perceber. Deliram. O delírio também é um estado em que nós não estamos no nosso normal, em que nós falamos coisas das quais não temos muita clareza e vamos nos prendendo a coisas, a pessoas, a situações, dizendo que é por amor, mas na verdade tudo aquilo é expressão do nosso egoísmo, que vai nos aprisionar, aprisionando os outros e nos mostrando aos outros como uma pessoa delirante, uma pessoa desequilibrada. Então nós precisamos criar um novo mundo, um futuro em bases sólidas, em bases conscientes, em bases que garantam a nossa felicidade, a felicidade de todos que estão ao nosso redor. Anota os que avançam hipnotizados pelas dignidades que receberam do mundo. Hipnose. Observe que Emmanuel coloca termos bastante fortes: embriaguez, hipnose, paranoia, delírio. Tudo isso consequência dos nossos olhares e atitudes errados. Então, a hipnose da dignidade do mundo. Pessoas que querem ter as honrarias do mundo, que querem ser reconhecidos no mundo e que por causa disso ficam hipnotizados. A hipnose também é uma espécie de inconsciência. Você está sob o comando de alguém. E o poder pode nos comandar de forma hipnótica. Tenhamos muita atenção àquilo que buscamos, àquilo que está nos nossos desejos mais íntimos, para não nos hipnotizarmos por eles e eles comandarem a nossa vida e as nossas ações. Então,
Então, existem aqueles que avançam hipnotizados pelas dignidades que receberam do mundo. Fascinaram-se tanto pelas honras exteriores que olvidaram os semelhantes a quem lhes compete o dever de servir. Meus irmãos, fascinação é uma espécie de obsessão. Então, nós podemos ficar fascinados pelo poder, fascinados pela honraria do mundo e nos esquecermos dos deveres de servir, porque quando nós detemos algum poder, nós temos sempre também uma obrigação. E aqui é o dever de servir. E quando nós estamos hipnotizados pelo poder, nós nos esquecemos do dever. E o nosso dever é sempre servir. Nenhum deles, então ele termina essas enumerações todas das pessoas, de situações, de condições morais, e nos diz, nenhum desses de que ele falou, que nos pediu que observássemos, que reparássemos, que enumerássemos e contemplássemos, nenhum deles atrasou por maldade. Atrasou onde? Naquela longa estrada da evolução, porque nós estamos sempre nos atrasando. Mas essas pessoas aqui não se atrasaram por maldade. Não precisamos necessariamente precisamos ser maus para termos um atraso na longa estrada da evolução. Somos inconsequentes, somos iludidos, somos hipnotizados. Não necessariamente eram maus, mas foram vítimas da ilusão que frequentemente se agiganta qual imenso nevoeiro na periferia da vida. Mas regressarão depois à verdade triunfante para atenderem às tarefas que realizam. Então vejam bem, meus irmãos, não é que eles fossem maus, eles foram imprudentes, iludidos, foram vítimas da própria inconsequência, da própria acomodação, foram vítimas do próprio egoísmo, da vaidade, do orgulho. E como vítimas, precisariam também buscar uma reparação, uma nova oportunidade. E ele diz que eles terão, né? Eles vão ter que retornar a essa estrada para recompor o caminho, para refazer o aprendizado. Para todos eles que ainda não conseguiram chegar à grande renovação, é compreensível o adiamento do trabalho a fazer. Então, olha o que Emmanuel vai concluindo conosco, que todos esses vão sim ter que refazer o caminho, porque eles ainda não estavam cientes da grande renovação, eram ignorantes de si, não conheciam as verdades, não tinham conhecimento do trabalho por fazer, estavam na ignorância, na ilusão, na hipnose. A eles, Emmanuel nos diz, a eles ainda tem essa oportunidade de fazer, porque eles adiaram o trabalho por fazer. Eles também tinham que construir, mas eles adiaram o trabalho devido a todas essas questões, principalmente a ilusão sobre determinados pontos da vida. Mas, termina Emmanuel, entretanto, nada nos justificaria desânimo ou deserção na obra do Cristo, porque, embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, transportamos conosco o raciocínio lúcido e libertado no sustento da fé. Então, esse último parágrafo é conosco, meus irmãos. Conosco, com todos nós que somos espíritas, que já temos em mãos essa chave maravilhosa que a doutrina nos dá para compreendermos
o que é a vida futura, quais são as necessárias semeaduras que nós precisamos fazer para colher bem, para colher o bem e fazermos o que devemos fazer nesta construção. Então, o que Emmanuel nos diz é que todas essas pessoas que são ignorantes, que ainda estão vitimadas pela ilusão, que ainda não têm os recursos da compreensão, do entendimento, porque estão fazendo essa trajetória, cada um no seu ponto evolutivo, elas ainda têm muito o que fazer. A gente pode compreender melhor essa situação, mas em relação a nós, espíritas, cristãos, que já detemos o conhecimento da doutrina, esse esclarecimento que nos foi trazido pelo Consolador prometido por Jesus, com todo esse detalhamento, e que já estamos hoje no tempo em que viveu Chico Xavier, que trouxe para nós uma obra imensa, assim como tantos outros amigos e escritores da doutrina, nós temos os recursos para não mais deixarmos a construção de lado. Nós precisamos abraçar a nossa tarefa, nós precisamos criar o nosso espaço de construção neste mundo, realizando a obra do Cristo para o bem, porque o futuro se constrói hoje. E hoje é o momento em que nós vamos dar o nosso melhor tijolo, a nossa melhor argamassa, em que nós vamos unir esforços para construir um futuro mais feliz, mais evoluído, como todos nós desejamos. Então, que as bênçãos de Jesus estejam conosco, nos impulsionando a assumirmos o nosso papel de construtores, que sejamos construtores dignos de tudo isto que temos aprendido e que possamos honrar a nossa experiência reencarnatória e sairmos deste mundo com mais alegria, com mais esperança. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade deste estudo nesta noite. Te louvamos, Senhor, por todas as bênçãos recebidas e te pedimos que nos ajudes a construir o futuro com responsabilidade, com dedicação, na certeza, Senhor, de que nesta construção está a destinação de paz, de felicidade espiritual para todos nós. Que o teu amor nos envolva e que a nossa força e coragem permaneçam ativas no bem, junto aos mensageiros e amigos que nos fortalecem, que nos amparam, que nos dão, Senhor, direcionamento sob o teu comando espiritual. Guarda a nossa escola Jesus Cristo e abençoa-nos nesta hora em que nos despedimos. Que assim seja.